O que é código limpo? A definição do código limpo é bastante, talvez, complicada, né? Tentando usar o próprio conceito de código limpo para uma definição limpa dele, talvez nos leve a um desafio sem parar. Por quê? Porque há algumas características que representam o desejo de poder comunicar de maneira adequada o algoritmo que foi implementado nesse código. Então, para alguns autores, a definição do código limpo, que nem também a minha definição ou a sua, pode variar. Qual seria uma característica boa de um código limpo? Um código que seja claro, um código que seja fácil de ser entendido, um código que não tenha vários propósitos, por exemplo, como alguns falam, um código mentiroso, já que na verdade eu quero exportar e ao mesmo tempo ele está fazendo marcas na base de dados, ele já exportou, já fez, não sei o quê. O que sobrecarrega a intenção do próprio código. O código deveria ter, do ponto de vista de uma função, de uma rotina, de um procedimento, um objetivo claro. E essa intenção, esse objetivo, deveria estar representado pelo nome dele. O nome, essa função exporta, então exporta arquivo, imprime tal coisa, marca não sei o que, calcula. Essa busca de poder identificar claramente a intenção através do nome e a clareza na tradução do que ele faz na verdade, uma tarefa talvez difícil, talvez uma tarefa que não é trivial. Tanto é que, similar ao que nós fazemos quando escrevemos um texto, escrevemos um poema, escrevemos qualquer expressão, se ela é confusa, que representa, na verdade, a maneira de pensar, talvez, ela deverá converger para uma limpeza, para um código transparente, limpo. Então, podemos usar essa expressão também para agregar algumas características a esse código limpo. Se está gostando do vídeo, por favor, compartilhe e curta nosso canal. Um código que nos permita entender de maneira simples, de maneira clara, o que esse código faz. Que seja eficiente, que seja elegante, que seja robusto, poderia ser algumas características, que seja forte enquanto a sua intenção, talvez que alguns autores até colocam que o propósito está claramente materializado através de alguém que se importou em fazer uma coisa boa, uma coisa que seja fácil de manter e fácil de outros entenderem o que está sendo colocado lá. Isso poderia ser uma característica de código limpo. Talvez essa formalização poderia vir a partir do próprio time na qual estou trabalhando. E não aquela frase, por exemplo, que a gente muitas vezes escuta, esse código aqui é do Heinz, caramba, se alguém identificou que esse código é meu, é porque está trazendo algumas características do meu estilo de programação que não necessariamente outros vão entender. Talvez um código confuso, um código pouco claro, um código mentiroso, que poderia ter várias intenções lá dentro, um código que engana, que para poder melhorar ou talvez incorporar alguma mudança dentro dele, eu preciso estudar muito ele antes de poder agir ou mudar ele. Grande desafio. O que é código limpo para vocês? Vamos tentar mobilizar isso dentro dos nossos times. Por quê? Porque a partir daí nós vamos conseguir estabelecer um padrão de trabalho, e nós podemos inclusive usar já padrões de fato existentes no mercado, mas de que ser um padrão se a gente não aplica? Daí a importância de refletir frente ao próprio time e converger
frente a algumas características desejadas de trabalhar esse código limpo. 5S vem de onde esse conceito? Vem do Lean, vem justamente de uma filosofia de trabalho onde a limpeza, a organização são fundamentais para trabalhar dentro de um espaço mais saudável. Daí os 5S. Vamos no primeiro. Seria organização. Saber onde as coisas estão é importantíssimo para poder dar continuidade ao nosso trabalho. Criar ambientes confusos, desordem, talvez envenenar ou contaminar nosso dia a dia. Então, dentro do código, o que seria essa organização, esse CII? Identificação das rotinas claramente, o nível de abstração está muito claro para poder nos localizar rapidamente e poder alterar o que é necessário. Segundo, Seiton ou sistematização. Colocar cada coisa em seu lugar, cada lugar em cada coisa. Ou seja, poder trabalhar em cima da composição do código, composição do repositório, de tal maneira a que não me perca dentro desse espaço cada vez mais complexo que é a organização do próprio código. Terceiro, seixo ou limpeza. Trabalhar em cima de limpar, de deixar justamente o lixo, o ruído, a contaminação, os nomes, as variáveis, a indentação, a forma, as estruturas, a própria decomposição do código não nos gere confusão. Se poder pegar parte do código e criar rotinas menores para poder, a partir daí, entender claramente a composição do que está sendo traduzido nesse código é fundamental. Quarto, seiketsu ou estandarização. Trabalhar em cima de padrões estabelecidos pelo grupo, estabelecidos pela potencialidade, inclusive, da linguagem, nomes de variáveis, constantes, nome de função, tipologia, convenções, é fundamental também para poder criar essa sensação de uma propriedade coletiva do código e não mais uma particularização em cima do que nós estamos trabalhando. Se está gostando do vídeo, por favor, compartilhe e curta nosso canal. E por último, Shutsuke, que é disciplina. A possibilidade de trabalhar em cima de disciplina, práticas em cima de uma continuidade do trabalho para evitar desordem, logicamente. Sempre manter sua mesa limpa, organizada, levantei, foi embora, tudo organizado, certo? Da mesma maneira no seu código, fazer essa frequência de commit uma vez por dia, limpar as pendências, pagar nosso débito técnico na medida do possível, refatorar para deixar ele cada vez mais elegante, mais forte, mais robusto, é justamente essa necessidade de aplicar agora essas 5 S's dentro do nosso trabalho, dentro do nosso código. Quais são os problemas de não manter um código limpo? Se bem nós falamos aqui nessa tentativa de normalizar ou definir o que é código limpo, sabemos claramente o que não é código limpo, ou seja, bagunça, desordem, falta de entendimento, falta de clareza que impacta em alguns desperdícios claramente. A primeira delas é a falta de qualidade. Logicamente que se estou estruturando um macarrão de código bastante confuso, onde não sei para onde vai, não sei qual, é lógico que vai ser mais difícil da manutenção, mais difícil de corrigir, mais difícil de olhar para a causa raiz de algum problema, seguir um bug. Tudo isso dilata os tempos e demanda muito esforço de manutenção. Segundo ponto importante
a possibilidade de aceitar mudanças dentro desse código que é bastante bagunçado. Isso faz com que alguns princípios baseados no Lean, como por exemplo capacidade de adaptar, capacidade de conseguir evitar alguns desperdícios, como tempo, como muitas vezes a gente precisa resolver um problema por causa de um incidente em produção que deixou o ambiente fora do ar. Na hora de determinar práticas para conseguir entender onde está o erro, eu demoro muito até em compreender um código do outro e ainda mais de debugar onde está a falha. E o terceiro, que talvez seja um enigma, né, primordial, como alguns autores comentam, é a questão do adiamento de decisões importantes devido ao acúmulo de débito técnico. Às vezes eu tenho que privilegiar prazos agressivos, né, e sobre isso não tenho mais outra solução do que acrescentar débito técnico, né? Eu tenho que fazer alguma rotina, talvez copio e colo uma parte, tiro outra, e aí o que acontece? Daí a pouco eu me vejo um grande impasse de que o débito técnico não pago me gera mais e mais débitos, né? Ou seja, essa metáfora do débito técnico em cima de um conceito financeiro, mais demoro, mais juros eu pago, é a mesma representação que está sendo colocada aqui. Então, se está gostando do vídeo, por favor, compartilhe e curta nosso canal. Pensando que o desenvolvedor está o tempo inteiro nessa toma de decisão, né? Se eu continuo avançando dentro de um espaço na qual não estou refatorando, não estou melhorando o entendimento do código, em algum momento isso estoura, né? Então, esses 3 pontos são fundamentais para nós entendermos o porquê eu preciso trabalhar em cima de um código limpo. Claramente tem outros, né? Capacidade de trabalhar em cima de pessoas novas para entender o código, a necessidade de trabalhar em cima de um padrão para poder rapidamente nos reposicionar frente a mudanças e assim por diante. Em princípio, esses 3 já são suficientes para incorporar as disciplinas do Código Limpo. Se você está achando esse conteúdo relevante, por favor, compartilhe, assista nosso canal. Agora, o grande desafio está em como criar Código Limpo. Para poder entrar nos detalhes desse assunto, o próximo vídeo irá trabalhar esses detalhes e apresentar para vocês mais informações sobre esse interessante tema.